E ele disse ali, sim, Senhor, eu quero, mas todas as vezes que eu vou para me aproximar, vai outro na minha frente, porque o anjo movimenta a água e outro vai na minha frente, eu fico. E não foi um empecilho, nem a multidão e nem a situação daquele moço para ele receber a cura, porque Jesus estava vendo ele. Então, muitas das vezes nós pensamos, eu não vou conseguir, eu não consegui dessa vez, mas a multidão, a situação não foi empecilho para aquele moço que estava enfermo há 38 anos receber. Foi a perseverança, foi a ele foi alcançado pelo Senhor no tempo determinado. E ali ele recebe a cura. Jesus diz para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Simplesmente assim ele ficou curado. Ele não precisou de entrar naquele tanque, porque Jesus tinha um tempo para curar, para sarar a enfermidade dele. E o texto vai dizer que mais à frente, quando Jesus está no templo e ele chega lá, Jesus diz para ele que ele já estava bom, que ele já estava curado, mas que ele tivesse cuidado, não pecasse para que não sucedesse com ele coisa pior. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali ele pôde ver que foi Jesus quem o curou, porque antes, no meio daquela multidão, Jesus se afasta daquele tanque. Jesus ele veio para curar todos, para salvar, mas tem um tempo para Jesus curar, porque ali Jesus poderia ter curado muitas pessoas que estavam ali, mas Jesus, no tempo da cura daquele moço, porque ele já havia padecido 38 anos daquela enfermidade. Aleluia! Jesus foi ali para curá-lo, e Jesus, devido grande quantidade de enfermos, Jesus sai dali, no meio daquela multidão, mas deixou ele curado, liberto daquele Glória a Deus, aleluia! Era uma grande multidão, mas Jesus reconheceu ali que quando ela toca, ela determinou ali, ela viu que ela já tinha gasto tudo com os médicos, que ela já não sabia mais o que fazer dela mesma. Ela vai a Jesus, e Jesus mais uma vez está em meio a uma multidão, mas não foi empecilho para aquela mulher ela receber a cura. Quando ela, eu creio que grande multidão, ela esbarra nas vestes do Senhor Jesus, ele sente que dele essa inquietude. Quando ali os discípulos, não, é muito grande a multidão, ele disse, não, foi um toque diferente. Jesus, aleluia! Alguém havia recebido a cura. Quando aquela mulher que chega para Jesus e ela anuncia que é uma cura, e ele diz para ela, né, que ela recebeu a bênção, que ela fosse em paz, porque ela recebeu a cura. Então foi um toque diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Também por caso de doença, aqui fala para nós no livro de Isaías a respeito da doença e cura de Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos que Ezequias diz para Jesus como ele se comportou, como era o viver dele, né? E pediu a misericórdia do Senhor Jesus, né? Jesus, né? O profeta Elias a Ezequias diz assim. O texto diz para nós que Ezequias tinha uma doença que era para a morte, mas ali Jesus envia o profeta Isaías até ele e diz para ele pôr a casa dele em ordem. Então tinha uma condição que ele tinha que resolver. Muitas das vezes, para nós recebermos algo do Senhor, nós temos que orar mais um pouquinho, ou caminhar mais um pouquinho, ou mudar algo que não está agradando ao Senhor, estar atento para ouvir a voz de Deus. Só assim nós vamos alcançar as bênçãos, a bondade e a misericórdia do Senhor. E quando um profeta diz para
palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Mais uma vez aqui, nós temos a certeza, a convicção que o Senhor ele está vendo cada passo que nós damos, cada situação, aonde nós estamos, o Senhor está vendo, porque o Senhor diz, ouvi a tua oração, o Senhor está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor, louvado seja Deus, e Ele vê as nossas lágrimas, no tempo certo de Deus, a nossa bênção. Aleluia! Clamando ao Senhor, quando nós estamos, chorando diante do Senhor, Ele está vendo a nossa luta, o nosso sofrimento, a nossa perseguição, e Ele quer tão somente que nós venhamos perseverar. E aqui o texto vai dizer para nós que Ele livrou, Ezequias da morte, acrescentou mais 15 anos, ele foi curado, ele recebeu a bênção do Senhor, ele foi curado, o Senhor acrescentou sobre a vida dele mais 15 anos de vida, e ainda lhe fez promessa de dar vitória a ele, livrar-te-ei das mãos e da Síria, e defenderei esta cidade. Então aqui nós vemos que nada impede o agir de Deus sobre a nossa vida. Ali era uma situação também de enfermidade, era uma enfermidade que era a morte. Isso, glórias, Pai. Põe a tua casa em ordem. O Senhor Glória a quis Deus. que Ezequias colocar a casa em ordem, porque ele não viveria. Mas quando ele ora ao Senhor, quando ele chora, ele diz que viveu com o coração puro, sincero, diante do Senhor, que ele guardou a palavra, que ele viveu a palavra, Deus teve misericórdia. Meu Deus amado, Pai. Glória a Deus, aleluia. Mais 15 anos de vida, louvado. Eita seja Deus, Senhor glória. Jesus. O Senhor ele está pronto para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Nós não estamos só, louvado seja Deus. O Senhor nos chamou, Ele nos fez promessa de estar conosco, mas Ele requer de mim e de você que nós venhamos guardar as palavras desse livro, que nós venhamos viver as palavras em todo o tempo. Aonde quer que nós estivermos, nós temos que ser o bom perfume de Cristo. Louvado seja Deus, essa essência tem que estar sobre a vida de cada um que foi chamado pelo Senhor. Louvado seja Deus. Ainda no Salmo 40, diz para nós: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então nós temos que ter clamor, temos que orar, temos que estar em constante oração, porque o Senhor ele está vendo e ouvindo. No tempo determinado pelo Senhor, seremos curados, seremos abençoados. Mais uma vez, como pastores aqui, muitas das vezes estamos enfermos, mas temos que estar aqui. Eu estou com um probleminha de saúde. Para os médicos não tem cura, mas o meu Deus me cura. Eu estou na caminhada, adorando e glorificando o nome do Senhor. A minha mãe partiu, mas partiu com Jesus. Ela recebeu a palavra, ela entendeu a palavra. E a misericórdia, a bondade do Senhor nos ajudou para estar todos os dias pregando para minha mãe a palavra. Deus, glória, Pai querido. Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós vamos ao Pai, só alcançamos a vida eterna mediante Jesus Cristo, aceitando Jesus Cristo, vivendo a palavra, obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo aos nossos pastores. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é Ele, é Jesus. Deus, glória, Pai, glória. E minha mãe alcançou, foi difícil, foi para mim, para Deus não para mim, porque eu pregava, ela retrucava, eu pregava, mas com entendimento, ela voltava para ouvir de novo. E tinha momentos que eu pensava, não vou cantar, e o Senhor de novo fala: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade.
noivo, né? Elas foram comprar azeite, foram buscar a preparação. A preparação é hoje. Jesus é o caminho, é a verdade. Aleluia! Nós partimos identificados na palavra. Minha mãe era uma serva de Deus. Meu pai era um servo de Deus. Nós vamos para a segunda vez, capítulo 4, falando ali sobre aquela mulher que teve o azeite, né? Ali aumentado, uma pequena botija. Aqui na minha Bíblia tem uma pequena botijazinha. Eita, papai! Eu quero crer que seja um pouquinho. Mas Jesus é o Deus que é impossível, Deus que cura, transforma e liberta. É o Deus que aumenta. Aleluia, Deus! Mas o que me chama a atenção nesse texto é a vida que o esposo daquela mulher levava. Porque quando ela chega em Eliseu, ela diz para ele: deu certo, meu marido morreu, mas tu sabes que ele temia o Senhor. Então, mesmo após a morte, ali aquele homem, né, tinha um bom testemunho. Louvado seja Deus. Glória! Nós vemos ali o testemunho do esposo dela. Ela foi ao profeta Eliseu falar do testemunho do marido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então nós temos que ser um convertido em essência de Cristo em todo o tempo, aonde quer que nós estivermos. E aquele homem, ele deu um bom testemunho. Ela procura o profeta e diz: meu marido, teu servo, morreu, mas tu sabes que ele tem o Senhor. E ali aquela mulher, naquela situação, com aqueles dois filhos, com os credores, e ela sem saber, ela pede a Eliseu que deu uma direção, uma palavra, o que ela faria naquela situação. E ele diz para ela, ele diz assim, o que te hei de fazer? Aí ele não estava ainda na direção, mas o que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Aí ele pergunta para ela. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E ela declara para ele que ela tinha tão somente uma botija de azeite. Mas como nós dissemos antes, nada pode impedir o agir de Deus. A situação pode ser difícil, o problema, a enfermidade pode não ter cura para os médicos. A situação dentro do seu lar pode estar difícil, mas você tem que crer na provisão do Senhor. O nosso Deus, ele é Deus provedor. Louvado seja Deus. De uma situação que eu chegava, eu saía para a casa do Senhor, escola dominical, isso ocorreu no dia de escola dominical. Estava lá as últimas coisinhas do armário. Eu abri o armário, ó Senhor, olha como está. Eu preciso da provisão do Senhor. Eu preciso da misericórdia do Senhor. Eu estou indo para a tua casa. Eu estou indo para a tua casa. Como eu falei de algo que eu tenho, que não tem jeito para os médicos, mas para Deus tem. Eu estou aqui falando do amor dele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu estou indo, Senhor, para a tua casa. E fui para a casa do Senhor. Eu precisava da provisão de Deus. Deus, ele sabe, ele
pouco que ela tinha em casa, não somente uma botija de azeite. E então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não pouca. Aí o Senhor põe aquela mulher numa situação que, para abençoá-la, ela tinha que ter um bom convívio com os vizinhos. Ali ela só seria abençoada mediante um bom convívio com os vizinhos, mediante a obediência dela. Louvado seja Deus. Porque se ela não dá crédito à palavra de Eliseu, se ela não tem um bom convívio com seus vizinhos, ela não receberia a bênção. Então, ele diz para ela: pegue com seus vizinhos muitas vasilhas e não poucas, e entra para o seu quarto, você e os filhos, e começa a deitar o azeite nas vasilhas. Eu quero crer que foram muitas vasilhas, porque o texto vai dizer para nós que quando aquelas vasilhas, quando ela pede o filho, traz mais uma vasilha, e ele diz: não tem mais, o azeite parou, porque é tudo do jeito que Deus tem para nossas vidas. Nada é além, nada foge do controle do Senhor, tudo no tempo do Senhor. E ali ela vai ao homem de Deus, né? Então ele fez saber ao homem de Deus, o qual ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vem o resto. Então louvado seja Deus, porque ele diz para nós que ela pagou as dívidas. Eu quero crer que quando ela entregou aquelas vasilhas, muitos puderam comprar aquele azeite dela, né? E ali abençoando a vida dela e viver por muito tempo e demais. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus do impossível, o Deus que sabe o que eu e você precisamos, o Deus que está pronto para nos abençoar, mediante a nossa obediência, mediante a nossa fé, mediante a nós termos uma vida alicerçada na palavra. Porque a palavra do Senhor, ela nos liberta, ela nos cura, ela transforma a nossa vida. Então nós temos que todo tempo estar atento para ouvir a voz de Deus. Se ela não ouve, se ela não dá crédito, se ela não aceita a palavra, ela não receberia a vitória, ela não receberia a bênção. Os filhos dela seria, para pagar, seria escravo, mas ela ouviu a palavra do homem de Deus. Então nós estamos na casa do Senhor. Aqui está o meu pastor Rafael, que já foi meu pastor, né? Nós temos que estar constantemente adorando. Papai, aleluia. E sendo essa essência de Cristo em todo o tempo. Glória, aleluia. No nome do Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para a igreja. Que Deus abençoe, meus irmãos, continuem a minha caminhada. Se não recebeu o Senhor hoje, continue na próxima semana. Caminhe, adore, glorifique o Senhor. Nosso Deus é Deus de vitória, é o Deus do impossível. Nada pode impedir o agir dele. Não tem levante, não tem situação difícil, não tem enfermidade que o nosso Deus não possa curar, que o nosso Deus não venha nos ajudar a atravessar. Muitas das vezes nós pensamos que estamos dentro de uma situação. Ai, Deus, glória, aleluia. Da semana, alguns dias aí eu encontrei com uma mulher se deixando de uma situação. Eu falei para ela: aquela situação que você tinha 5, 10 anos atrás, você já chegou até aqui, então Deus já te deu vitória. Você já passou, você já venceu. E essa que você tem agora, você também vai vencer. Aleluia, glória. É o Deus fiel, é o Deus que está conosco, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos chamou e nos deu a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para nós chegarmos à vida eterna, temos que continuar a caminhada, perseverando em todo o tempo, obedecendo a palavra, em nome de Jesus. Queremos abençoar a todos nessa noite, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha